Poucos personagens bíblicos foram tão marcados por um único momento como o apóstolo Tomé. Conhecido por muitos como o incrédulo, sua imagem frequentemente é reduzida ao episódio em que duvidou da ressurreição de Jesus. No entanto, por trás dessa dúvida, existe uma história profunda de lealdade, coragem, busca por respostas e transformação. Tomé foi um dos 12 escolhidos por Cristo e desempenhou um papel fundamental na expansão do cristianismo, levando a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Nesta jornada, vamos conhecer o homem por trás da dúvida, descobrir o discípulo fiel e mergulhar nos caminhos que ele percorreu, até seu martírio por amor à fé. Tomé, também chamado de Dídimo, o que significa gêmeo, é mencionado nos Evangelhos como um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Seu chamado não é descrito com detalhes como o de Pedro ou Mateus, mas sua inclusão no seleto grupo de discípulos demonstra que Jesus via nele um coração disposto a aprender e seguir a verdade. O início de sua caminhada com o Mestre foi marcado pela convivência intensa, pelas viagens, pelos milagres testemunhados e pelas palavras de sabedoria que moldavam sua fé a cada passo. Assim como os outros apóstolos, ele deixou para trás tudo o que tinha para seguir aquele que prometia vida eterna e transformação. Desde o começo, Tomé demonstrava uma personalidade reflexiva e prudente. Enquanto alguns discípulos se destacavam por impulsividade ou entusiasmo, Tomé era mais contido, analisando os acontecimentos com cuidado. Essa atitude não era sinal de fraqueza, mas de um espírito crítico que buscava compreender o sentido profundo das ações de Jesus. Ele não se entregava cegamente, mas queria se certificar de que estava no caminho certo. Sua fé era construída sobre experiências, observações e diálogos, tornando-a firme e convicta quando amadurecia. Acompanhando Jesus, Tomé presenciou curas milagrosas, libertações espirituais e ensinamentos revolucionários. Estava presente quando Jesus multiplicou os pães e peixes, quando acalmou a tempestade no mar da Galileia e quando confrontou os fariseus com autoridade. Cada milagre era mais do que um espetáculo, era um convite à fé. Para Tomé, cada um desses momentos contribuía para moldar sua compreensão sobre quem era aquele homem que eles chamavam de Mestre. A convivência diária fortalecia os laços entre os discípulos e criava uma irmandade inabalável. Um dos primeiros grandes momentos de destaque para Tomé ocorre quando Jesus decide retornar à Judeia para ressuscitar Lázaro, mesmo sob o risco de morte. Enquanto os outros discípulos hesitavam com medo, Tomé demonstrou coragem e lealdade ao dizer: "Vamos também nós para morrermos com ele." João 11:16. Essa frase revela o comprometimento de Tomé com o Mestre, disposto a enfrentar a morte ao lado dele. Não se tratava de bravata, mas de uma entrega sincera, provando que seu amor por Jesus era genuíno e profundo. Esse episódio, muitas vezes, é esquecido quando lembramos de Tomé apenas como o apóstolo que duvidou. No entanto, ele mostra um lado fiel e destemido que merece ser reconhecido. Ele não era alguém facilmente abalado, mas alguém que precisava estar certo antes de agir. E uma vez certo, ia até as últimas consequências. Essa coragem silenciosa seria uma marca importante em sua trajetória como apóstolo, tanto durante o ministério terreno de Jesus, quanto após sua ascensão. O início do discipulado de Tomé foi, portanto, um período de crescimento silencioso, mas constante. Ele aprendia, observava e amadurecia sua fé. Não era alguém de muitos discursos, mas estava sempre presente, firme e atento. A intimidade com Jesus e a convivência com os outros discípulos o preparavam para os desafios que viriam. E mesmo sem compreender tudo naquele momento, seu coração estava sendo moldado para a missão que mais tarde o levaria a terras distantes, espalhando o Evangelho entre os povos. Com o passar dos dias,
o vínculo de Tomé com Jesus se estreitou ainda mais. Cada milagre, cada ensinamento e cada noite sob as estrelas contribuíam para criar uma fé que, apesar de cheia de perguntas, era real e profunda. Ele não buscava uma fé superficial, mas uma fé enraizada na verdade. E foi essa sede de certeza que o tornaria, mais tarde, o protagonista de um dos encontros mais marcantes após a ressurreição de Cristo. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, Tomé caminhou ao lado de seus companheiros de discipulado, presenciando atos que mudaram para sempre a história da humanidade. Ele não era apenas um espectador, mas um participante ativo na jornada de proclamação do reino de Deus. Jesus o instruía pessoalmente, permitindo que crescesse em sabedoria, discernimento e compromisso com a verdade. Cada cidade visitada, cada multidão alimentada e cada palavra pregada era também um teste e um aprendizado para Tomé. Embora nem sempre estivesse em destaque como Pedro ou João, Tomé teve seu papel essencial no grupo. Jesus valorizava as diferentes personalidades entre os discípulos, e o espírito analítico de Tomé complementava o entusiasmo de outros. Essa diversidade permitia que a mensagem do Evangelho alcançasse diferentes tipos de pessoas. Tomé representava aqueles que precisavam de compreensão antes da entrega total. Isso mostra a sabedoria de Cristo em escolher apóstolos que, juntos, formavam um corpo diverso, mas coeso. Tomé esteve presente em momentos de grande revelação. Ouviu os sermões mais impactantes de Jesus, como o Sermão da Montanha, e viu as multidões se maravilharem diante das curas milagrosas. Cada ato de Jesus era como uma peça de um quebra-cabeça se encaixando diante dos seus olhos. No entanto, mesmo diante de tanto poder, Tomé nunca deixava de questionar e refletir. Para ele, a fé era algo que se solidificava a cada passo dado com consciência e verdade. Em momentos mais reservados, os discípulos tinham a oportunidade de conversar diretamente com Jesus. Essas interações aprofundavam o entendimento dos mistérios do reino. Tomé provavelmente fazia perguntas, ouvia atentamente e pensava sobre cada resposta. Era nesses momentos de intimidade que sua fé se moldava com mais força. Ao contrário de uma fé emocional, a fé de Tomé era construída sobre a lógica, a convivência e a observação dos fatos. Isso não o tornava fraco, mas um discípulo que, quando plenamente convencido, tornava-se inabalável. Mesmo com sua postura cautelosa, Tomé foi fiel em todas as jornadas. Estava presente quando Jesus enviou os discípulos 2 a 2 para anunciar o Evangelho. Enfrentou os riscos e desafios com bravura e determinação. Sua lealdade era firme, mesmo que não chamasse atenção como a de outros. O silêncio de Tomé era eloquente, carregado de fé silenciosa e atitudes discretas, mas poderosas. Em seu coração, o amor por Jesus crescia e se enraizava. Essa fidelidade seria posta à prova em diversas ocasiões, especialmente quando os discípulos começaram a perceber que o caminho de Cristo não levaria ao trono terrestre esperado, mas à cruz. A frustração de muitos seguidores era grande, mas Tomé permaneceu. Isso demonstra que ele não seguia a Jesus por interesse, mas por convicção. Ele acreditava, mesmo sem entender completamente, e isso o mantinha no caminho ao lado do Mestre. Enquanto o ministério avançava e as pressões aumentavam, Tomé continuava firme. Seus olhos estavam atentos, seu espírito sedento por verdade. Ele sabia que algo grandioso estava por vir, mesmo que não compreendesse todos os detalhes. Sua busca por sentido e verdade o preparava para um momento singular, onde sua dúvida daria lugar a uma das confissões mais poderosas de fé registradas nas Escrituras. Durante a última ceia, evento carregado de simbolismo e emoção, Tomé esteve entre os 12 que se reuniram com Jesus.
Naquele momento, o Mestre revelou verdades profundas sobre seu destino e o reino de Deus. Foi então que Tomé tomou a palavra, demonstrando sua característica marcante de buscar compreensão direta. Ao ouvir Jesus dizer que conheciam o caminho para onde ele iria, Tomé questionou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? João 14:5. Essa pergunta levou à resposta emblemática de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Esse diálogo nos revela um Tomé que não se contentava com respostas vagas ou com silêncio. Ele queria entender, queria ter certeza do que estava sendo dito. Sua pergunta não foi fruto de incredulidade, mas sim de desejo sincero de compreender o plano divino. Sua fala serviu de ponte para uma das declarações mais poderosas de Jesus, evidenciando como sua busca por clareza proporcionava grandes revelações. Ele não era apenas um discípulo passivo, mas alguém envolvido ativamente nas conversas mais importantes. Na mesma noite, Jesus instituiu a Eucaristia, lavou os pés dos discípulos e revelou a traição de Judas. Tudo indicava que momentos sombrios estavam por vir. Tomé, assim como os demais, ficou abalado com os acontecimentos. A prisão de Jesus no Getsêmani, sua condenação injusta e a crucificação causaram uma ruptura emocional e espiritual nos discípulos. A dispersão do grupo após a prisão mostra que o medo se instalou fortemente entre eles. Embora o texto bíblico não destaque onde exatamente estava Tomé nesse momento, sabemos que, como os outros, ele não acompanhou de perto a crucificação. Durante a paixão de Cristo, Tomé provavelmente se recolheu, tomado pelo luto e pela insegurança. Seu mestre havia sido morto de forma brutal. A esperança messiânica parecia ter sido esmagada pela realidade da cruz. É compreensível imaginar o impacto psicológico que isso causou no apóstolo, principalmente para alguém tão emocionalmente envolvido com a missão de Jesus. Ele, que se dispôs a morrer com Cristo em outro momento, agora via o fim trágico se concretizar diante de seus olhos. O silêncio de Tomé durante os eventos da crucificação pode indicar um momento de profundo conflito interno. O choque da perda, o medo da perseguição e a incerteza sobre o futuro tomaram conta do coração de cada discípulo. Para Tomé, que buscava clareza e entendimento, a morte de Jesus foi, provavelmente, um golpe devastador para sua fé. A ausência de palavras e ações neste trecho da narrativa indica um período de profunda introspecção e sofrimento silencioso. Ainda assim, Tomé não se afastou definitivamente. Após a morte de Jesus, ele manteve algum vínculo com os outros discípulos, mesmo que não estivesse com eles em todos os momentos. Sua ausência na primeira aparição do Cristo ressurreto é um detalhe importante, mas também mostra que ele ainda fazia parte do grupo. A dor da perda e a dúvida ainda não haviam rompido completamente sua ligação com a comunidade dos seguidores de Cristo. Naquele cenário caótico, Tomé permanecia como um homem que, embora abatido, ainda procurava respostas. Ele não desistira por completo, mas precisava de algo que restaurasse sua confiança. Os dias entre a crucificação e a ressurreição foram para Tomé uma travessia no deserto da fé. E seria justamente nesse contexto que o episódio mais conhecido da sua história aconteceria. O momento em que ele exigiria ver para crer. Após a crucificação de Jesus, o ambiente entre os discípulos estava carregado de medo, tristeza e incerteza. Tomé, como os outros, estava profundamente abalado. A esperança que haviam depositado no Mestre parecia ter sido destruída. Quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiramente para outras testemunhas, mas Tomé não estava presente. Por isso, quando os discípulos relataram que tinham visto Jesus vivo, Tomé expressou sua dúvida com palavras firmes.
se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum crerei. João 20:25. Essa declaração não foi simplesmente teimosia, mas um desejo profundo de certeza. Para Tomé, que construía sua fé sobre a experiência direta, as palavras não bastavam. Ele precisava de provas tangíveis para superar a dor e a incredulidade. Essa postura o tornou conhecido como Tomé o Incrédulo, mas revela uma humanidade que muitos sentem quando confrontados com perdas profundas e promessas difíceis de compreender. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos, desta vez com Tomé presente. Jesus convidou Tomé a tocar suas feridas, dizendo: "Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Chegue a sua mão e ponha-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente." João 20:27. Esse encontro foi crucial para a transformação de Tomé. O que antes era dúvida e desconfiança transformou-se em uma confissão poderosa de fé. Tomé então exclamou: "Senhor meu e Deus meu." João 20:28. Essa frase sintetiza o reconhecimento do apóstolo da divindade de Cristo. Um momento de revelação profunda que ultrapassava o entendimento apenas intelectual e atingia o coração. Sua fé se firmou com base na experiência real, mas que também abriu espaço para crer no invisível, no espiritual. Esse episódio se tornou emblemático na história da fé cristã, mostrando que a dúvida pode ser um passo na jornada rumo à fé verdadeira. Tomé representa aqueles que precisam de evidências, que questionam, mas que ao se depararem com a verdade, entregam-se completamente. Sua experiência oferece um retrato realista do processo de transformação espiritual, que não é instantâneo, mas um caminho de luta e conquista. A partir do encontro com o Cristo ressuscitado, Tomé passou por uma transformação profunda. O homem que antes precisava ver para crer tornou-se um dos mais convictos testemunhos da ressurreição. Essa mudança não foi apenas emocional, mas impactou diretamente sua vida e missão. Ele deixou de ser aquele discípulo marcado pela dúvida para se tornar um proclamador corajoso do Evangelho. Tomé compreendeu que a fé não era apenas sobre provas físicas, mas sobre confiança no que transcende os sentidos. Sua declaração, "Senhor meu e Deus meu", não foi apenas uma confissão, mas um compromisso renovado com o chamado que Jesus lhe fizera. Esse compromisso o impulsionaria a deixar a segurança da Palestina para levar a mensagem de Jesus a povos distantes. Além disso, Tomé se tornou um exemplo de perseverança e coragem. Sabendo dos perigos que enfrentaria, ele escolheu seguir a Cristo mesmo diante da perseguição e da possibilidade da morte. A transformação foi completa. Do ceticismo inicial, ele passou a ter uma fé inabalável, capaz de sustentar sua missão até o fim da vida. Outro aspecto importante dessa transformação foi a sua capacidade de liderar e inspirar outros. Tomé não apenas acreditava, mas também contagiava aqueles ao seu redor com sua fé convicta. Ele se tornou um pilar da comunidade cristã nascente, ajudando a fortalecer os irmãos e a expandir a compreensão da ressurreição como o centro da mensagem cristã. Essa transformação também mostra a misericórdia e paciência de Jesus com seus discípulos. Ele não rejeitou Tomé por sua dúvida, mas o acolheu com amor, dando-lhe a oportunidade de conhecer a verdade por si mesmo. Essa postura ensinou que a fé pode crescer mesmo nas dúvidas e que Deus se revela àqueles que buscam sinceramente. Após a transformação, Tomé abraçou a missão de espalhar o Evangelho com fervor. A tradição cristã aponta que ele partiu para regiões distantes, provavelmente para a Índia, onde é considerado o fundador da igreja cristã Síria Malabar. Essa missão, longe da Palestina, exigiu coragem e determinação, características que ele já demonstrara em sua caminhada com Jesus.
Tomé enfrentou muitas dificuldades ao levar a mensagem de Jesus a povos que desconheciam o judaísmo e o cristianismo. Enfrentou barreiras culturais, linguísticas e religiosas, mas sua fé e convicção o impulsionavam a perseverar. Ele usava sua experiência pessoal com Cristo para testemunhar sobre a ressurreição e o amor divino. Sua missão não foi apenas pregação verbal, mas também serviço prático e demonstração de amor através de ações. Tomé ajudava os necessitados, curava enfermos e construía comunidades de fé. Sua vida era um exemplo vivo do evangelho que pregava, e isso conquistava corações e mentes. Além disso, Tomé estabeleceu uma base sólida para o cristianismo em terras estrangeiras, criando raízes que perdurariam por séculos. A Igreja de Tomé, na Índia, é testemunha da força dessa missão, onde até hoje milhões celebram sua memória. Essa expansão do Evangelho mostra o impacto duradouro da dedicação do apóstolo. O exemplo de Tomé inspira missionários e cristãos até os dias atuais. Sua disposição para sair da zona de conforto, enfrentar riscos e testemunhar a fé é um chamado à coragem e fidelidade. Ele mostrou que a dúvida pode ser superada pela experiência do encontro com Cristo e que a missão cristã é para todos, mesmo nos lugares mais inesperados. A vida missionária de Tomé terminou tragicamente, segundo a tradição, com seu martírio. Ele foi assassinado em Milapore, na Índia, por sua pregação do Evangelho. Sua morte é lembrada como um testemunho supremo de fé e entrega. Tomé não recuou diante da perseguição, permanecendo firme até o fim. O martírio de Tomé confirmou sua fidelidade a Jesus Cristo e reforçou o poder da mensagem que ele pregava. Sua coragem diante da morte inspirou gerações de cristãos a manterem a fé mesmo em situações extremas. Esse sacrifício solidificou sua posição como um dos pilares da igreja primitiva. Além do martírio, o legado de Tomé está na força da comunidade cristã que ele ajudou a estabelecer. As igrejas da Índia e outras regiões reconhecem sua influência e o consideram santo e mártir. Seu nome é celebrado com respeito e gratidão, evidenciando o impacto duradouro de sua vida e obra. O apóstolo Tomé é um símbolo da transformação pela fé. Sua história, desde a dúvida até o martírio, mostra que a caminhada cristã é marcada por lutas, questionamentos e vitórias. Ele se tornou um exemplo de como a fé pode crescer através do encontro pessoal com Cristo e do compromisso com a missão divina. Hoje, lembrar Tomé é recordar que o caminho da fé pode ser desafiador, mas é recompensador. Sua vida e legado incentivam os seguidores de Cristo a manterem a esperança e a coragem, independentemente das circunstâncias. Assim, Tomé permanece vivo no coração da igreja como testemunho de amor e fidelidade. A história do apóstolo Tomé nos revela que a fé é uma jornada complexa, cheia de dúvidas, buscas e transformações. Tomé não foi um discípulo perfeito, foi humano em suas inseguranças e questionamentos. Mas é justamente essa humanidade que o torna um exemplo tão próximo e inspirador. Sua trajetória mostra que a dúvida não é um obstáculo intransponível, mas um convite à busca pela verdade que, quando encontrada, fortalece a fé de maneira profunda e duradoura. Refletir sobre Tomé é também reconhecer que o encontro pessoal com Cristo é capaz de transformar vidas. Sua confissão de fé, após tocar as feridas do Mestre, é um convite para que cada um de nós procure esse encontro, ultrapassando medos e incertezas. Assim como Tomé, podemos ser chamados a uma fé viva, que não teme questionar, mas que se entrega plenamente à verdade que liberta e salva. Se você sentiu que essa história tocou seu coração, convido você a continuar buscando, questionando e fortalecendo sua própria fé. Permita-se o espaço para dúvidas, mas também para o encontro com a verdade. Essa jornada é pessoal e única,
e pode transformar sua vida de maneiras que você nem imagina. Que o exemplo do apóstolo Tomé inspire coragem para viver uma fé autêntica e profunda todos os dias. Se essa história te tocou, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa redescobrir a fé por meio da verdade. E se você quiser continuar explorando as vidas dos apóstolos e outros personagens bíblicos, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas histórias. A fé cresce quando é compartilhada.